E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro e você está no Rankings do Futebol Brasileiro. Como vocês viram aí na thumb, o vídeo de hoje trata do maior sorteio da história da Copa do Brasil. É o sorteio das oitavas de final dessa edição 2022. Vão ser 16 times. Daqui 2 semanas começa essas oitavas de final. Foi sorteado hoje, dia 7 de junho, uma terça-feira. Então daqui 2 terças-feiras começa essas oitavas de final. Dos 16 times, 14 da Série A e 2 da Série B. Eu até pensei em chamar esse vídeo de maior oitavas de final da Copa do Brasil, mas em respeito a alguns times que estão de fora da competição já, como Grêmio, Internacional e Vasco, que já saíram, eu prefiro chamar de maior sorteio da história da Copa do Brasil. Um sorteio que hoje animou a comunidade do futebol brasileiro. Vocês já estão vendo aí na tela os confrontos que ficaram definidos. Esses confrontos que vão ser a partir do dia 21 de julho, daqui 2 semanas, portanto, daqui 15 dias, vai começar essas oitavas de final. Então, os jogos de ida, 21, 22 e 23 de junho, melhor dizendo, e os jogos de volta, 12, 13 e 14 de julho, ou seja, no segundo meio de semana ali do mês de julho, né? Os jogos de ida e os jogos de volta separados aí por 3 semanas. E aí na tela vocês já estão percebendo e viram na thumb também por que esse sorteio já está sendo chamado como o maior sorteio de todos os tempos. Por que ele deixou empolgado o mundo do futebol aqui no Brasil? Porque foi um sorteio que parece que as bolinhas ali, se tivessem que ser escolhidas propositalmente, não sairiam tão perfeitamente para o gosto do povão, né? Que são só clássicos, são só jogões. Um dos interesses desse vídeo é também tentar definir aqui se é possível falar que existe favorito em qualquer um desses confrontos, né? Eu vou citar um por um aqui. Claro que ainda faltam 2 semanas para o primeiro jogo e mais de um mês para o jogo de volta. Então a gente sabe como que o calendário do futebol brasileiro é cheio. Então essas equipes elas vão chegar para esses jogos diferente do estágio que estão hoje, né? Mas mesmo assim eu vou tentar trazer aqui talvez a opinião do canal sobre quem são os favoritos. Mas mais do que isso é ressaltar esses confrontos, né? Como alguns comentaristas estão dizendo por aí, né? Viva a Copa do Brasil, obrigado Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que pessoalmente falando, nunca foi um campeonato que é o meu campeonato favorito. Aí eu tenho ressalvas a respeito da fórmula de disputa, essa coisa de entrar vários times já nas fases avançadas, né? Eu acho que desequilibra um tanto bom aí dessa Copa do Brasil. Se fosse eu que mandasse nos regulamentos da CBF, né? Se eu tivesse algum tipo de influência e de poder, eu mexeria aí na fórmula da Copa do Brasil, mas esse não é o objetivo principal do vídeo. O objetivo principal do vídeo aqui é falar sobre esses confrontos. Tomara que a CBF coloque todos eles em horários diferentes, apesar de saber que é difícil, né? Porque tem 3 dias da semana para esses jogos serem distribuídos. Então, provavelmente, se a CBF conseguir colocar em horário diferente, deve ser um jogo na terça-feira, tipo 7h15, um 8 horas e um 9h30 ou 9 horas. Na quarta-feira também 3 jogos mais ou menos desses horários. E na quinta-feira mais 2 jogos. Seria algo parecido com isso, eu imagino que é isso que a dona CBF vai fazer, né? Mas espero realmente que não tenha jogo no mesmo horário. No máximo essa situação aí de enquanto tá terminando o primeiro tempo de um jogo, começar outro jogo, né? Tipo 7h15 e 8 horas. Ou 7h15 e 8h30 e 9h30, né? Tomara que seja mais ou menos desse jeito aí, pra gente conseguir acompanhar todos esses jogos, né? Então vamos direto aí para fazer uma pequena análise sobre esses confrontos da Copa do Brasil. E poder falar, né, quais deles são mais equilibrados, se existe algum confronto aqui que está um pouco mais desequilibrado, portanto, né? Então, aí, começando na ordem que foi sorteado, né? Os times da esquerda jogam o primeiro jogo em casa, os times da direita decidem o confronto em casa, né? Então, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Os 4 paulistas ficaram agrupados ali em 2 clássicos, né? 2 clássicos do futebol paulista. Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Já logo de cara, já digo que nesses 2 confrontos, para mim, não tem favorito em nenhum dos dois.
né? A gente sabe, por exemplo, que dos 4 times de São Paulo, hoje o Palmeiras é aquele que está com jogo de com tipo de jogo, né, mais estabilizado, tá com o treinador já há mais tempo, é um time que ganhou campeonatos importantes nos últimos anos, mas ali no confronto com o São Paulo é difícil falar que tem um favorito, né? Porque é um clássico e no clássico a gente sabe como que funciona. E o São Paulo não está numa distância tão grande do Palmeiras como a gente poderia supor em outros momentos aí da temporada. É porque os times paulistas todos, na minha opinião, vêm bem. É claro que o Palmeiras está um degrauzinho acima de São Paulo, Santos e Corinthians, mas na minha opinião, os 4 times de São Paulo estão entre os melhores times do Brasil atualmente. Então vão ser 2 jogos sensacionais, São Paulo e Palmeiras, assim como Santos e Corinthians. Hoje o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Muita gente falava que o Santos ia lutar contra o rebaixamento e o Santos começou bem o campeonato e nem se fala mais nisso, né? Já deu para perceber que o Santos não vai lutar contra o rebaixamento, pelo menos é isso que eu imagino. Eu nunca imaginei que o Santos fosse lutar contra o rebaixamento, tanto é que na minha projeção da classificação final do Campeonato Brasileiro desse ano, aquele exercício de mandinar que eu faço, que eu vou deixar aqui em cima no card, tá? Que são as previsões para o Campeonato Brasileiro 2022, eu não coloquei o Santos disputando rebaixamento, né? Então Santos e Corinthians eu acho que tá bem pau a pau ali também. O Santos já ganhou do Corinthians esse ano, né? Eu acho que o Corinthians está numa posição melhor do brasileiro, mas não necessariamente está jogando melhor que o Santos. Quem vem acompanhando os jogos do Corinthians está sempre dizendo que o Corinthians não vem jogando tão bem para ser o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Teve até um comentarista aí que eu não me lembro qual, que disse que a primeira posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro diz mais sobre o campeonato do que sobre o Corinthians, né? Então Santos e Corinthians também, pau a pau, não vejo nenhum favorito em nenhum dos 2 confrontos paulistas. Já adianto que vai ser a tônica dessa oitava de final, é não ter favorito, né? O terceiro jogo que vocês estão vendo aí, que foi o terceiro sorteado, é Bahia e Atlético Paranaense, com o Bahia jogando o primeiro jogo em Salvador e o Atlético Paranaense decidindo em Curitiba. Esse jogo talvez seja para mim o jogo mais desnivelado, vamos dizer assim, né? Porque o Bahia já vem num momento melhor no ano, tá um pouco instável na Série B, né? E o Atlético Paranaense vem subindo de produção. O Atlético Paranaense está surpreendendo muita gente que achou que o Atlético Paranaense nesse momento da temporada, porque quem vinha acompanhando nos últimos meses, imaginou que o Atlético Paranaense estaria pior, mas o Atlético Paranaense vem bem. Atualmente é um dos times que vem com os melhores resultados aí na temporada. Então, para mim, esse jogo sim tem um favorito. Que o Atlético Paranaense é favorito. Não por jogar em casa, não por estar na Série A e o Bahia está na Série B, mas pelo que vem jogando, vem no momento de ascensão na temporada. O Bahia vem no momento mais instável. Atlético Goianiense e Goiás. Se existia uma diferença entre os dois, essa diferença não existe mais. Porque o Goiás vem fazendo sim uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense é um dos últimos colocados, vem super bem na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que os dois disputam, né, vem ali bem pau a pau. Se esse vídeo fosse gravado uns 2 meses atrás, eu colocaria o Atlético Goianiense como favorito. Como está sendo gravado agora no início de junho, eu não coloco nenhum favorito nesse jogo também, que é uma tônica desses confrontos, como eu disse, né? Atlético Goianiense e Goiás. Não sabemos ao certo questão de divisão de torcida e tal. O segundo mando de campo é do Goiás. Mas para mim não tem favorito nesse jogo também. A exemplo de Fortaleza e Ceará. É Fortaleza e Ceará que disputaram esse ano já a final de Copa do Nordeste, deu Fortaleza. Final não, né? Semifinal de Copa do Nordeste deu Fortaleza. Agora no Campeonato Brasileiro há pouco tempo, jogo bem parelho também. O Ceará ganhou do Fortaleza. O Fortaleza tá na Libertadores, o Ceará tá na Sul-Americana, mas o Ceará fez 100% de aproveitamento na fase de grupos da Sul-Americana, né? Então é um time também que, se existia uma diferença muito acentuada entre Fortaleza e Ceará, por exemplo, no final do ano passado, essa diferença também se dirimiu, né? Ela não existe mais. Ela foi por água abaixo. Então, também o segundo jogo com o mando do Ceará, não se sabe questão também de carga de ingressos e tal, mas 2 jogos no Castelão, né, que é o estádio que os dois mandam seus jogos. Então, o primeiro jogo manda o Fortaleza, segundo o Ceará, super parelho também, né? Então, acho que aí também não tem favorito. O
Sexto jogo foi sorteado na tarde desta terça-feira, Fluminense e Cruzeiro. Um jogo aí bem interessante, né? Porque o Fluminense vem, para mim, é uma das 5 melhores equipes do ano até agora, né? Para mim, junto com aquele trio que todo mundo fala, né? Atlético, Flamengo e Palmeiras, não necessariamente nessa ordem, né? Junto com esses, para mim, o quarto e o quinto melhor time do ano até agora São Paulo e Fluminense. E o sexto talvez seria o Corinthians, né? Então, para mim, o Fluminense está entre as melhores equipes do ano. Ganhou outro dia do Flamengo, né? Foi campeão carioca, impedindo o tetracampeonato do Flamengo no Rio de Janeiro, né? Então, o Fluminense vem bem, tem um time mais consolidado, um time que está lutando por uma boa posição no Campeonato Brasileiro, apesar de ter conseguido nem entrar na fase de grupos da Libertadores e na fase de grupos da Sul-Americana ser eliminado, né? Apesar disso, eu acho que o Fluminense, jogo a jogo, ainda está no estágio um pouco melhor que o Cruzeiro, mas não tem como muito comparar, porque o Cruzeiro é o primeiro colocado disparado da Série B, né? Então, não tem muito como comparar as duas realidades. O que eu acho que o Cruzeiro pode se surpreender. Também não vejo favorito nesse jogo entre Fluminense e Cruzeiro. Seria fácil eu falar aqui que o Fluminense é favorito, mas o Cruzeiro ele vive um momento de redenção, né? E ele tem aí uma grande oportunidade de conseguir passar de fase em cima desse Fluminense, que está instável, né, na temporada. Apesar de, para mim, como eu disse, aí, ser um dos 5, 6 melhores times do Brasil na atualidade, o Fluminense ainda não alcançou um nível de jogo que dá para apontar ele como favorito em cima de um time que, apesar de estar na Série B, vive o seu melhor momento nos últimos 3 anos, se não me engano, aí, com 8 vitórias seguidas, né? Tá nadando de braçada na Série B. Então acho que esse fator anímico aí também acaba igualando esse confronto. Outro confronto muito igualado também, que eu não vou apontar favorito, é América e Botafogo. Aí vocês podem falar assim, pô, Rui, mas não tem favorito, você ficou em cima do muro? Não é questão que eu não fiquei em cima do muro. Todos esses jogos pra mim, gente, são pau a pau. É um dos altos valores desse sorteio de hoje, foi isso, né? Que foi, se tivesse que ser escolhido, talvez não ficaria tão equilibrado. Ficou muito equilibrado mesmo, né? E aí a gente vê isso se repetir nesse confronto América Mineiro e Botafogo, porque são dois times que estão em emergência no futebol brasileiro, estão em ascensão, né? Botafogo se redimindo, o América talvez no melhor momento histórico da sua existência, porque foi para Libertadores, vem bem no Campeonato Brasileiro, vem jogando bem, principalmente depois que o Wagner Mancini voltou, né? Então é um jogo também bem parelho, né? Se eu fosse colocar um favorito, eu acabaria colocando o Botafogo, mas por questão de torcida, né? Por decidir em casa, vocês estão vendo aí o escudo tá do lado direito, então decide em casa, né? Mas é um jogo também sem favorito. E o que dizer desse último jogo que vocês estão vendo aí, Atlético Mineiro e Flamengo, primeiro jogo no Mineirão, segundo no Maracanã, né? São duas das 3 equipes cantada por todos os comentaristas como as melhores, né? Então, assim, quais são as melhores hoje? 95% dos comentaristas, quando tem que citar 3, vai citar o quê? Atlético, Flamengo e Palmeiras, não necessariamente nessa ordem, né? E Atlético e Flamengo estão aí, que já estão fazendo jogos bem interessantes desde a chegada de Sampaoli lá atrás, Jorge Jesus, desde aquela época, os últimos 3 anos, Atlético e Flamengo vem protagonizando grandes jogos, né? O Flamengo teve aquela ótima temporada 2019, ainda teve uma rebarba ali 2020. Em 2021 o Atlético praticamente ganhou tudo, ou quase tudo que tinha para ganhar, né? O chamado triplete alvinegro em 2021. Então são 2 times aí que estão um degrau acima dos demais. Então é um jogo bem parelho, um jogo também sem favorito, né? Então é um grande jogo, junto com os clássicos paulistas aí, é o jogo de mais peso, né? Junto com o clássico também cearense. Então essa oitava de final, ela ficou marcada, pelo menos no sorteio, essa expectativa de uma super oitava de final, né? O maior sorteio da história da Copa do Brasil. E a expectativa é que a gente tenha jogos bem equilibrados, né? Do ponto de vista de favoritismo, não ter favorito, né? São jogos que podem acontecer qualquer coisa. E ficou perfeito, pessoal. Para quem gosta de futebol, ficou perfeito. Olha só como ficou amarradinho, né? 2 clássicos paulistas, Fortaleza e Ceará, um clássico goiano, que apesar de ser 2 times aí, talvez 2 dos mais
dos menos maiores aí, né? Os dois que são mais humildes, assim, vamos dizer. Mas é um clássico goiano, né? Num momento em que os times estão bem parelhos. 3 jogos entre mineiros e cariocas, que também bem pau a pau. Atlético e Flamengo, Cruzeiro e Fluminense, América e Botafogo. Então vai ser um Minas Rio aí para pegar fogo. E Bahia e Atlético Paranaense, que historicamente são times ali que estão entre os maiores do país também, né? Até o Rica Perrone disse no vídeo hoje que são sempre aqueles times ali que estão disputando o 13º lugar, né? Tem o chamado G12, os 12 maiores do país, os 12 grandões, e tem, na verdade, o Brasil tem bem mais do que isso, times grandes, né? Mas sempre ali Bahia e Atlético Paranaense historicamente, né? Disputando quem que é o 13º, então um jogo muito interessante também, né? Então foi uma oitava de final para ninguém botar defeito. Espero que os jogos realmente façam valer essa expectativa, né? Já não vejo a hora de ver quanto mais possível desses jogos, né? Quantos mais jogos eu conseguir acompanhar aí ao vivo, eu vou tentar. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Pode cornetar bastante aí nos comentários, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho. Pô, esqueci de dar esse recado no início, mas isso é muito importante pra gente que tá produzindo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo como um hobby, né? Esse canal pra mim é um hobby, tem vezes até que eu fico um tempo sem fazer vídeos, porque a vida da gente é muito corrida, né? Então às vezes tem essa dificuldade aí pra manter a produção de vídeo contínua, né? Mas espero que tenham gostado do vídeo e até mais, um abraço.